Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem uma missão que ah, parece simples, mas eu acho que não é nada simples. Qual seria? Tentar entender por que não existe a psicologia, assim do singular, sabe? Mas sim as psicologias. Ah, sim. Para quem está começando a olhar para essa área, é um labirinto de nomes, de teorias, que às vezes nem parecem conversar entre si. A ideia é tentar desenhar um mapa para a gente não se perder. É uma ótima missão. E essa confusão toda, na verdade, não é um defeito. É tipo uma característica fundamental da psicologia. Como assim? Desde o comecinho, ela vive uma espécie de crise de identidade. Ela se pergunta: como é que a gente conhece a mente de verdade? É medindo reações no laboratório, como a física faz, Certo. ou é interpretando histórias e significados, como a filosofia faz há séculos? E essa pergunta nunca foi totalmente respondida pelo jeito. Exatamente. A psicologia nasceu com um pé em cada canoa. De um lado, a filosofia. Pensa só, Franz Brentano, que era filósofo, influenciou Husserl, que criou a fenomenologia. Que, por sua vez, influenciou um monte de gente até chegar no Freud. Isso é uma linhagem direta. E do outro lado, na Alemanha, você tinha caras como Wundt e Fechner querendo criar uma ciência da mente com o mesmo rigor da física, com experimentos, medições. Entendi. Então ela nasce dessa tensão. Quer ser ciência, mas não consegue cortar o cordão umbilical com a filosofia. Perfeito, é isso. Ok, vamos analisar isso. Para organizar essa história toda, vamos usar uma ideia de um pesquisador brasileiro, o Luiz Cláudio Figueiredo, e olhar para as matrizes do pensamento psicológico. Certo, as matrizes. São como 4 grandes famílias que deram origem a quase tudo que veio depois. A primeira, claro, tem que ser a psicanálise de Sigmund Freud, lá por 1900. E a origem dela já diz tudo sobre ela, né? A psicanálise não nasceu numa universidade, num laboratório. Nasceu no consultório. No consultório de um médico, em Viena, o Freud, junto com o Joseph Breuer, estava tratando aquela paciente famosa, a Ana O, e ele percebeu que só de conversar sobre as memórias dela, sobre os traumas, os sintomas físicos dela melhoravam. A famosa cura pela fala. Exato. E aí vem a grande virada de chave dele, que foi dizer que o nosso verdadeiro centro de comando não é a razão, não é a consciência. É algo que a gente nem acessa diretamente, o inconsciente. Isso foi uma bomba na época. Total. Dizer que a gente não é senhor na nossa própria casa. Como diz o material, ele ousou estudar as regiões obscuras do psiquismo. Autonomia que ele busca. Ele era médico, ele até tentou no começo criar uma explicação neurológica para a mente, mas viu que não dava. Não encaixava. Não encaixava, o fenômeno psicológico era diferente, não dá para colocar uma angústia no microscópio. Precisava de um método próprio, que é a interpretação da linguagem, dos sonhos, dos atos falhos. Entendi. Ele estava defendendo que a psicanálise não podia ser reduzida nem à biologia pura, nem à filosofia abstrata, tinha que ser uma disciplina sui generis, única. Certo. Então, enquanto lá em Viena o Freud estava mergulhado nesse mundo interno do divã, o que estava acontecendo do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos? A vibe lá era completamente outra, né? Totalmente, mais prática, mais mão na massa. E isso nos leva para onde? Para nossa segunda matriz, o behaviorismo, fundado por John B. Watson em 1913. A América era pragmática, positivista, queria resultados, coisas que pudessem ser vistas e medidas. E para ele essa história de inconsciente, consciência, Para Watson, isso era papo de filósofo, não de cientista. Se a psicologia queria ser levada a sério, tinha que estudar a única coisa que todo mundo pode ver e concordar: o comportamento observável. mas isso não parece uma limitação, tipo, extrema? Ignorar pensamentos, sonhos, sentimentos? Como eles justificavam deixar de fora 90% da experiência humana só porque não dá para filmar? Essa é a crítica clássica e é perfeita. A justificativa deles era o rigor. Eles diziam: olha, não estou negando que essas coisas existam, mas como eu não posso medir objetivamente, elas estão fora do campo da ciência. A famosa caixa preta. Exato. A mente era uma caixa preta. O que importa é o estímulo que entra e a resposta que sai. É o paradigma ER, estímulo-resposta.
O foco era prever e controlar o comportamento, o que era muito útil para a indústria, para a educação, para o exército. Entendi. Então a gente tem dois extremos. Um focado totalmente no mundo interno, invisível, e outro focado só no mundo externo, visível. Parece que faltava alguém para olhar para a conexão entre as duas coisas. E esse alguém surgiu de volta na Europa. É a nossa terceira matriz, a psicologia da Gestalt, que aparece por volta de 1910. A palavra-chave deles é totalidade. Totalidade. Isso. Eles olhavam para o behaviorismo e diziam: vocês estão fatiando o ser humano em pedacinhos e em estímulos e respostas e perdendo o principal. Para a Gestalt, o todo é sempre diferente da soma das partes. E a raiz filosófica deles é a fenomenologia do Husserl. Certo. Fenomenologia. Vamos traduzir isso. A ideia não é estudar a realidade real, mas como a gente experimenta a realidade. É isso? Exatamente. Como as coisas aparecem para nossa consciência. O exemplo clássico da Gestalt é a ilusão de ótica. Assim. Você olha para uma imagem, os pontos de luz que chegam na sua retina são só isso, pontos. Mas a sua mente não vê pontos soltos, ela organiza aquilo ativamente e vê um rosto ou um vaso. Entendi. A percepção é uma construção. É uma construção, não um registro passivo. Por isso eles mudaram o paradigma. Não era mais ER, virou EOR. Estímulo, organismo, resposta. Ah, esse O no meio faz toda a diferença. Toda. É o reconhecimento de que existe um organismo, uma mente, que interpreta, organiza e dá sentido ao mundo antes de responder. É a tal caixa preta que o behaviorismo queria ignorar. Perfeito. E a nossa quarta e última matriz fundadora leva essa ideia do contexto para um outro nível. É a psicologia histórico-cultural. Que nasce onde? Na União Soviética, depois da Revolução de 1917, com base nas ideias marxistas. Os grandes nomes são Vygotsky, Luria e Leontiev. A crítica deles era todas as outras psicologias, que eles viam como tratando a mente humana como algo universal. Como se a mente de um camponês russo do século XIX e de um executivo de Nova York do século XXI funcionassem com o mesmo hardware. Exatamente. Para Vygotsky, isso era um absurdo. Ele dizia que o ser humano se constitui na sua relação com o mundo. Nós não nascemos com uma mente pronta. Nós a construímos através da linguagem, das ferramentas, da cultura. Ao transformar o mundo, a gente se transforma. Isso. O foco sai do indivíduo isolado e vai para o contexto histórico e social. Então, para resumir, nos primeiros 25 anos do século XX, a gente tinha uma batalha de ideias. A psicanálise cavando fundo no que não se vê, o behaviorismo se recusando a olhar para qualquer coisa que não pudesse registrar, a Gestalt dizendo que os dois estavam perdendo a visão do todo e os histórico-culturais argumentando que todo mundo estava ignorando o mundo fora da cabeça do indivíduo. Bela síntese. É um conflito sobre para onde olhar, essencialmente. E o mais legal é que essas matrizes não ficaram paradas. Elas geraram seguidores fiéis e, mais importante, dissidentes que romperam para criar coisas novas. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos focar nas dissidências da psicanálise, que foram bem barulhentas. A primeira grande ruptura foi com Carl Gustav Jung. Sim. Ele era o queridinho do Freud, o príncipe herdeiro, né? O que deu errado ali? Foi só a questão da sexualidade ou tinha mais coisa? Tinha muito mais coisa. A ênfase do Freud na sexualidade infantil como a raiz de tudo foi o estopim, mas a divergência era bem mais profunda. Jung achava isso redutor. Ele era um homem fascinado por mitologia, religião, antropologia, alquimia. Ele queria entender os símbolos universais da alma humana. Exato. E quando ele rompe com Freud, em 1913, ele cria a psicologia analítica. E aí ele vem com conceitos totalmente novos. O primeiro, e talvez o mais famoso, é o de inconsciente coletivo. Isso. Para Jung, além do nosso inconsciente pessoal, que está cheio das nossas memórias e traumas, existe uma camada muito mais profunda. Que não é nossa, é da humanidade. Tipo um grande banco de dados simbólico que a gente herda. É uma ótima analogia, um banco de dados que a gente herda culturalmente. E as pastas desse banco de dados seriam os arquétipos.
O material que a gente usou dá um exemplo ótimo. O arquétipo da grande mãe. É a mesma estrutura que aparece como a Pachamama para os incas e como a Virgem Maria para os católicos. Formas diferentes para a mesma ideia fundamental. E ele também criou os famosos tipos psicológicos, né? Introvertido, extrovertido, que todo mundo usa até hoje, muitas vezes sem saber de onde veio. Pois é. E essa linha do Jung, mais simbólica, meio mística até. Ela abriu o caminho para outras abordagens, como a psicologia transpessoal, que estuda justamente as fronteiras entre psicologia e espiritualidade. Ok. Se o Jung achava o Freud obcecado por sexo, o outro grande dissidente, Wilhelm Reich, achava que o Freud era tímido demais com o assunto. Reich era o oposto completo de Jung. Intenso, radical. Para ele, Freud tinha descoberto a importância da energia sexual, a libido, mas depois ficou com medo da própria descoberta. E o Reich levou a ideia ao extremo. Totalmente. Para ele, saúde mental era sinônimo de saúde sexual. A capacidade de ter um orgasmo pleno sem repressões era o termômetro do bem-estar psíquico. Ele era basicamente o bad boy da psicologia, né? Colecionou expulsões, foi expulso do movimento psicanalítico e depois do Partido Comunista, quando tentou unir as duas coisas. E a grande sacada teórica dele foi trazer o corpo para o centro do palco de uma forma muito concreta. Ele criou o conceito de couraças musculares. Couraças musculares. A ideia é que os nossos medos, raivas, tristezas reprimidas não ficam só na mente. Elas se solidificam no corpo como tensões musculares crônicas, formando anéis de tensão no pescoço, no peito, no diafragma. Isso é incrível. Quer dizer que a tensão no meu ombro pode ser, na teoria de Reich, uma raiva que eu nunca expressei. A ideia de que o corpo guarda nossas emoções de forma literal é muito poderosa. É muito poderosa. A terapia dele, então, envolvia massagem, trabalho corporal. Exatamente, a terapia reichiana envolvia tocar, pressionar, manipular o corpo para desfazer essas couraças e liberar a emoção que estava ali represada. Foi uma revolução. E, como você disse, ele teve uma vida polêmica que terminou de forma trágica, né? Morreu numa prisão nos Estados Unidos por causa das pesquisas dele com energia orgone. Certo. Mas e as outras matrizes? O behaviorismo também evoluiu. Ótima pergunta. Evoluiu muito. Primeiro com o B.F. Skinner, que sofisticou as ideias do Watson. Mas a grande ruptura veio nos anos 50, 60, com a revolução cognitiva. A hora que eles decidiram abrir a caixa preta. Exato. Muitos psicólogos começaram a dizer o que você intuiu lá no começo. Não dá para ignorar a caixa preta. E com a chegada dos computadores, eles começaram a usar a metáfora do computador para entender a mente. Como ela processa informações, armazena memórias. Isso, resolve problemas. A psicologia cognitiva, que é dominante em muitas áreas hoje, nasceu dessa reação ao behaviorismo, mas também bebeu muito da fonte da Gestalt, com suas ideias sobre percepção e organização. Faz todo sentido. E a própria Gestalt, mesmo não tendo virado uma escola gigante, deixou herdeiros. A base filosófica dela, a fenomenologia, se uniu com o existencialismo e criou coisas como a Daseinsanálise. Isso. E Daseinsanálise é uma palavra que assusta, né? Mas a ideia por trás é bonita. Ela vem do filósofo Heidegger e do conceito de Dasein. Que a gente pode traduzir como... Uma tradução tosca seria ser aí ou presença. E na prática, no consultório, o que um terapeuta dessa abordagem está tentando entender? Ele não está procurando um trauma de infância ou um comportamento para ser modificado. Ele está tentando entender como aquela pessoa existe no mundo. Uau! Como ela vivencia o tempo, o espaço. Como ela lida com a liberdade, com a morte, com o sentido da vida. É uma abordagem profundamente filosófica. Falando em abordagens diferentes, tem uma que sempre me chamou a atenção pela criatividade, o psicodrama de Jacob Levi Moreno. Ele juntou teatro com terapia. Moreno era outra figura singular. Drama, em grego, significa ação. Psicodrama é a psicologia pela ação. Investigar a alma pela ação. Perfeito. A ideia é que, em vez de só falar sobre um problema com a sua mãe, por exemplo, você o encena no grupo terapêutico. Você pode ser você mesmo, outra pessoa faz o papel da sua mãe e depois vocês trocam de papéis. E ao viver a cena,
Ao colocar o corpo em movimento, Surgem percepções e soluções que a fala sozinha não alcançaria. e o corpo continua se movendo, né? Hoje, com o avanço da neurociência, uma corrente que ganha força é a psicologia evolucionista. Sim, ela tenta responder aquela pergunta clássica: somos produto da natureza ou da criação? E a resposta dela é que a pergunta está errada. Como diz uma citação do material, o homem é biologicamente cultural. Biologicamente cultural. Nossa biologia não é um destino, mas é a plataforma que tornou a cultura possível. Eles estudam como certos comportamentos que a gente vê hoje, como ciúme ou cooperação, podem ter sido estratégias vantajosas para a sobrevivência dos nossos ancestrais. O material que a gente analisou usa uma analogia ótima para explicar isso. A da câmera fotográfica. É, perfeita, né? Diante de uma situação, às vezes nosso cérebro usa o foco automático, uma resposta emocional rápida, intuitiva, que foi moldada pela evolução para decisões de vida ou morte. É um instinto. E outras vezes, Outras vezes, podemos usar o foco manual, uma análise mais lenta, racional, deliberada. A psicologia evolucionista estuda quando e por que usamos cada um desses modos. então, o que tudo isso significa? Depois dessa viagem toda, fica claro que não existe uma psicologia, mas sim uma caixa de ferramentas cheia de lentes diferentes para olhar para a coisa mais complexa que existe, a subjetividade humana. Exatamente. E as teorias convivem. Não é como na física, onde a relatividade de Einstein substitui a de Newton em certas condições. Na psicologia, o behaviorismo não anulou a psicanálise. O progresso acontece mais dentro de cada abordagem do que com uma matando a outra. Elas oferecem olhares diferentes para problemas diferentes, Isso. o que nos leva a uma questão final bem prática para os dias de hoje, com essa explosão de ofertas de terapias, coaching, métodos que prometem bem-estar. Isso levanta a uma questão importante. Com tantas opções, como a gente diferencia o que é psicologia baseada em décadas de pesquisa e debate de outras práticas que podem não ter o mesmo rigor? É um desafio. É um desafio, porque a história nos ensina a ter humildade. A própria psicanálise, hoje super estabelecida, já foi vista como charlatanismo, Reich foi perseguido. A ciência é uma construção coletiva que depende da aprovação de uma comunidade numa certa época, e essa comunidade pode ser conservadora. É uma linha tênue entre manter o rigor científico e não fechar a porta para o novo, porque a gente ainda não consegue provar. Exato, e essa é a provocação que fica. O que nas práticas de hoje, que estão na fronteira, que talvez pareçam esquisitas ou alternativas, poderá um dia ser compreendido, validado e finalmente fazer parte dessa grande e diversa árvore das psicologias?